Sim. Daniel, mas tu não acha que, no momento, o interesse da nação, de certa forma, não está dividido, Pessoal, não, entre saúde e economia, não? E, além disso, é interessante comentar que tiveram muitos apoiadores de Bolsonaro, especialmente no segundo turno, que, por conta dessa pandemia, por conta de alguma coisa que Bolsonaro fez ou comentou durante a pandemia, eles começaram a ser contrários a Bolsonaro, não é? A gente vê que a grande maioria do parlamento, os governadores também, se não estou enganado, são 6 o número de pessoas hoje, de governadores que estão a favor de algumas políticas de Bolsonaro no sentido de enfrentamento da pandemia. Além disso, também tem aquele ponto, né, que infelizmente a gente não conseguiu ver o próprio presidente trazer um projeto físico, assim, digamos, né, para a gente ler e falar, poxa, ele está tentando aqui uma pandemia, ele está tentando aqui trazer algo para a gente enfrentar a pandemia. Tu acha que isso não foi algo que fez com que Bolsonaro acabasse se desentendendo com os governadores e prefeitos, não? Vejo sim, Wilson, mas também eu vejo outro lado. Por exemplo, eu vejo o governador de São Paulo e do Rio de Janeiro, principalmente. Está aparecendo na mídia, principalmente no Rio, alguns casos de superfaturação. Por conta da pandemia, eles estão fazendo hospitais de campana, essas coisas, e respiradores superfaturados. E eu vejo que Bolsonaro tenta colocar muito a Polícia Federal ou os órgãos de fiscalização para bater em cima desses caras, entendeu? Para não dar sossego a esses caras que continuam roubando. E eu não vejo, assim, de certa forma, um alinhamento de algumas escolhas que Bolsonaro fez para o Ministério da Saúde, que traga um projeto e traga, vamos dizer assim, bem-estar à população brasileira, uma segurança. Até porque eu creio que isso não é culpa de ministros da saúde ou nem de Bolsonaro. Eu acho que é porque, como é um vírus que a gente não conhece, fica difícil você trazer uma solução assim prática, onde a população vai estar segura. Por quê? Porque a mídia, eu vejo que ela divulga muito mortes e tal. Até porque notícia ruim dá like, dá visualização. E por isso, você ligar a televisão, hoje morreram tantos, e isso vai trazendo um pavor à população. Como o governo ainda não tem nada cientificamente comprovado para trazer um bem-estar para a população e uma segurança dela sair de casa, a população fica cativa dentro de casa. Teve a cloroquina, só que assim, como não é cientificamente comprovado, você não fica com essa segurança toda. Mas entre a vida e a morte, você não tomaria, eu tomaria, entendeu? Eu vejo que ele tenta, de certa forma, o que tem nas mãos dele, ele fazer alguma coisa. Só que também, por outro lado, a gente tem que entender que o STF tirou os poderes dele. Deu os poderes a governador e a prefeito. Então, se acontecer alguma coisa de errada, uma atitude que um governador, um prefeito tomar errada, vai cair na conta dele. Se der certo, vai ser a favor de governador e prefeito. Então, ele está, de certa forma, de mandado. Ele só está sendo... A função dele agora, no momento, é só liberar dinheiro. É dessa forma que eu vejo. Então, por isso que muitas vezes você pode dizer, os governadores não estão a favor dele. Por quê? Porque as medidas dele estão de mão atada. O que é que ele pode fazer além de liberar dinheiro? Aí, se ele não quiser liberar dinheiro, o pessoal vai cair em cima dele, matando para ele soltar dinheiro. E o pessoal aprovaram uma lei também que não vai ser fiscalizado esse dinheiro, aonde vai ser utilizado. Como é uma pandemia, o pessoal vai dizer assim, não é hora da gente fiscalizar, não, é hora de cuidar de vida, salvar vidas. Aí, com esse discurso de fachada, vai o quê? Vai utilizar o dinheiro, muitos vão usar para corrupção, outros também, eu creio que vão fazer o papel de um bom governante e vai salvar vidas. Agora, que eu acho que, como eu sou meio cético, eu não confio muito em político, eu acho que a maioria vai ser utilizada para fazer roubos, desvios e corrupção. Acho que vai ser mais ou menos desse jeito. Só comentando aí o que se fala, né, sobre os escândalos de corrupção que tem surgido aí, é triste, né? A gente vê que alguns, né, dos governantes do Brasil, eu não me refiro necessariamente nesse momento ao presidente, e nem a um governador específico, mas a gente tem visto aí agora a mesma mídia que também criticou o presidente Bolsonaro, tem trazido agora também à tona muitos escândalos de pelo menos pedidos de investigação. Ainda não foi concretizado que houve uma fraude, mas há fortes indícios. A gente vê aí respiradores que custavam 14 mil, sendo comprados por quantias exorbitantes, né, com valores aí exponenciais. Então, com certeza, é um momento que causa ainda mais tristeza para a população. Você está passando por meio de uma pandemia. Pois não, Wilson?
Só um acréscimo aí, né? Recentemente eu vi uma informação dizendo que uma médica do Rio de Janeiro fez uma crítica muito grave ao governo do Rio de Janeiro, falando que o hospital que eles fizeram lá no Maracanã ele era uma farsa, porque não conseguia tratar bem lá o pessoal. E, se eu não me engano, o problema não era nem os respiradores em si, é porque não tinha alguns medicamentos básicos para o pessoal. Não sei se essa... Isso, exatamente, a falta de... Eu vi vídeos que só tinha o hospital, mas lá dentro não tinha nem Sim, médico. isso é triste. Assim, quando a gente vai falar de Brasil, é uma coisa muito impressionante. A gente tem que introduzir essa cultura de que a gente precisa acabar com a corrupção, a gente precisa de estar defendendo um lado, e eu quero até fazer as ressalvas de que o presidente ele entrou com essa pauta, né? Ele falou que ia acabar com a corrupção. Tem algumas controvérsias aí que a gente vai falar um pouco mais à frente acerca desse tema, mas com certeza é uma coisa que tem que ser combatida, tem que ser combatida pelos nossos órgãos, tem que ser combatida por aqueles governadores, aqueles nossos governantes que têm essa ideia em mente também, e pela população. Nós como cidadão, né, nós temos que fazer a nossa parte também de fiscalização e de cobrar aquele deputado que a gente votou nele, deputado federal, estadual, os vereadores, que são eles ali os principais eleitos para investigar e para, de certa forma, auditar tudo aquilo que é feito pelo executivo. Ô, Michel, só para complementar o que você falou também, eu acho que assim, o combate à corrupção a gente também tem que começar dentro de casa, entendeu? Sim, Porque certeza. muitas vezes a gente vê um irmão, um amigo, alguém derruba um dinheiro, mesmo pouco ou muito que seja, a gente sabe quem é o dono, mas a gente coloca dentro do bolso da gente, ele não viu, perdeu, é meu. Isso a gente tem que começar desde casa. Porque eu acho também que políticos são, de certa forma, não sei se totalmente é um reflexo da sociedade também. E eu vejo que o Brasil é um país que tem muitas pessoas trabalhadoras, honestas, que rala muito para levar o pão para a sua mesa, mas também tem muito malandro, aquele jeitinho brasileiro que só tem aqui, e isso a gente tem que combater dentro de casa mesmo, com um familiar, ou às vezes a gente mesmo que quer levar vantagem numa, eu vou trocar isso, vou ganhar em cima dele, não sei o quê. Certo que o capitalismo, todo mundo tem que prestar um bom serviço e ter a remuneração sobre aquele bom serviço. Mas não é ganhar em cima do outro como um malandro, sabendo que você vendeu uma coisa que não presta, pelo um valor a mais, porque a pessoa não tem o conhecimento. Isso também é corrupção. Eu acho que a gente tem que combater isso dentro de nós também. Muitas vezes a gente pode ter um desvio e querer ganhar um pouco a mais, ou ver alguma coisa que não é sua e pegar. Isso a gente tem que fiscalizar sempre com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos sobrinhos, e eu acho que começa de casa mesmo. Ô, Daniel, antes de eu fazer aqui a tua pergunta, eu também acho interessante complementar isso que tu estás dizendo, né? Infelizmente, às vezes a gente acaba trocando os valores, não sei se porque a grande maioria dos brasileiros são assim, mas a gente acaba trocando os valores de justiça com o valor de ganhar dinheiro acima de tudo, né? De me aproveitar acima de tudo, de poder passar, conseguir burlar alguma lei para eu conseguir lucrar nesse sentido. Então, é uma crítica, né, que a gente acaba fazendo, talvez não especificamente ao capitalismo, mas ao nosso interesse pessoal acima da justiça, acima do que é certo, acima do que é ético. Não é? Mas, Daniel, a gente tem visto, na verdade, né, especialmente nos noticiários, muitas vezes o próprio Bolsonaro falando algumas palavras como, por exemplo, a famosa "e daí", não é? Bolsonaro também, em alguns momentos, ele sempre fala com o pessoal, arrumando uma possível, como você comentou, né, arrumando uma possível solução. Fake, né? Exatamente, o churrasco fake, o jet ski, não é, que também acabou se transformando num churrasco depois. E aí a gente viu muitas pessoas da mídia criticando o Bolsonaro, falando o que é que ele tem feito. Além disso também, no momento da pandemia, teve essas trocas dos ministros da saúde. Além disso, ainda também teve a saída de Sérgio Moro. E aí, dentro desse contexto, eu pergunto para você, Daniel, você acha que esse momento da pandemia e esses quadros que têm acontecido têm enfraquecido o governo Bolsonaro? Eu acho, além disso, também tem muitas coisas que eu acho que enfraqueceu ele. Por exemplo, indicação do filho dele para a embaixada. Tipo, eu apoiei muito, apesar de não votar no estado do filho dele, eu não achei legal ele querer indicar o filho dele de todo custo para a embaixada. Não tem para quê. Eu não vejo que ele tinha capacidade. Ele poderia aprender, certo que eu vi que se você é o filho do presidente e você é embaixador em outro país, é claro que o presidente do outro país vai ouvir você. Mas eu não vejo que ele era... Enfim, eu não apoiava. Eu preferia que ele fosse um deputado apoiando as pautas que elegeu ele. Esse é um ponto. Outro defeito,
Flávio Bolsonaro, nessa questão da rachadinha, para mim, era pau nele. Para mim, eu acho que ele é corrupto, Flávio Bolsonaro. Apesar que, como eu falei, eu gosto de comparar o senso de proporções que às vezes a gente perde. Por exemplo, se ele roubou 1.000, é corrupção. Mas tem lá que roubou milhões e não está no noticiário. O noticiário é só o filho do presidente. Eu sei que é filho do presidente. Mas eu lembro que em outros governos, o filho do presidente, limpador de coisas, de esterco de animal em zoológico, do dia para a noite era o Ronaldinho dos negócios. E ninguém falava disso, entendeu? É isso que eu vejo, que eu fico indignado. Se está errado, está errado. Corrupção, corrupção. Eu acho que se Bolsonaro tivesse dito, não vou apoiar meu filho, se ele errou, ele que pague sozinho, a popularidade dele teria aumentado. Mas, se você pensar como lado de pai, talvez ele queira defender o filho dele a todo custo. E eu acho que isso, para mim, é uma coisa que desgasta ele também. O filho dele para a embaixada, também acho que desgasta ele também. Essas falas dele, de certa forma, é como eu falei, para o pessoal que quer um discurso engomadinho, de um carinha bem arrumadinho, de terno engomadinho, pode ferir a sensibilidade deles. Mas para as pessoas que estão passando dificuldade, pessoas simples, aquela forma dele falar, essas pessoas se identificam com a indignação dele. E eu prefiro um cara que prega a liberdade e democracia, mesmo falando palavrões ou palavras de baixo calão, do que um cara bem engomadinho, que fale bonitinho, mas lá na surdina está fazendo corrupção e coisas que vão prejudicar o Brasil em si, entendeu? É isso que eu vejo. Porque eu acho que antes os noticiários direto, corrupção aqui, corrupção ali, corrupção aqui. Hoje em dia, Bolsonaro bota a mão, não sabe botar máscara, Bolsonaro falou tal coisa, Bolsonaro disse tal coisa, Bolsonaro deu a entender tal coisa. Eu acho que uma fala, ela não vai condenar uma pessoa. Eu acho que o que condena são atitudes. Tipo, se ele fizesse, em vez de ele falar, tô nem aí que o povo tá morrendo, ele dissesse assim, ó, manda matar logo um monte de pessoas aí que eu não tô nem aí. E ele mandasse matar e matasse, eu acho que o ato dele seria grave. Não a fala dele em si. A fala é grave, mas não tanto quanto o ato. E outros não. Aquele modo político de você ludibriar a pessoa, como vai ser o pai, não sei o quê, isso não engana mais o eleitor. Modo político, eu que abertamente, né, sou um crítico de Bolsonaro. Eu vejo na comunicação, eu até comentei mesmo desses dias com outro apoiador de Bolsonaro, uma coisa interessante, a gente esperaria de um presidente, no mínimo, uma desenvoltura para conversar e para dialogar, porque se você está na condução de um país, a mesma coisa, você está na condição de uma empresa, você coloca um mau comunicador na condição de uma empresa, dificilmente essa empresa vai bem. E eu vejo isso se aplicar muito a Bolsonaro. Bolsonaro não é um excelente comunicador. E eu uso isso como exemplo, quando ele foi representar o Brasil lá em Davos, eu achei que o Brasil saiu perdendo bastante quando você tem o seu líder de Estado ali fazendo um discurso. Ele usa 7 minutos para fazer um discurso, onde ele teria muito mais tempo. Onde, após isso, vira manchete aí também. O almoço que ele teve no outro dia sozinho, Bolsonaro almoçando lá no bandejão sozinho. E aí deixa a desejar no que se refere à comunicação, porque tipo, você está numa rodada de negócios com os maiores economistas do mundo, com os maiores empresários do mundo, aí você vai lá, tem a oportunidade de falar com ele, fala por 7 minutos, e você vai almoçar, você podendo estar ali numa roda de pessoas para discutir assuntos pertinentes à economia do Brasil, a investimentos, você prefere naquele momento se isolar e ficar só. Aquilo ali, para os apoiadores dele, eles levantam a bandeira, nossa, Bolsonaro, um homem humilde, tá vendo aí, não foi comer em restaurante super luxuoso, é um homem aí que está gastando com responsabilidade o dinheiro público. Mas quando você vai olhar mais além, a minha análise que é feita, o Brasil sai perdendo num momento como esse. Quando a gente traz para o Brasil, quando a gente vê Bolsonaro ali conversando com a imprensa, conversando até mesmo com os parlamentares, conversando ali com muitos dos que o seguem ou que não o seguem, ele traz ali um discurso muito acalorado e que muitas vezes ele não consegue se comunicar bem. Então, eu vejo isso uma falha dele também. Não, eu concordo com você, só que assim, eu vou fazer um contraponto ao seu argumento no seguinte termo. Quando o Bolsonaro era deputado, ou quando ele estava na pré-campanha, eu via muito que ele era essa pessoa. E foi essa pessoa que ganhou a eleição. Então, por exemplo, um cara que ele é formado numa faculdade em Harvard, que é um super químico, se eu, vamos dizer assim, se me colocasse no lugar dele, eu não saberia fazer aquilo que ele soube. Eu acho que Bolsonaro, ele não tem vamos dizer assim, o intelecto dele também ele não é um grande estadista.
É isso. Resumidamente, ele não é um grande Ele é um grande patriota, né? Como ele mas só se assim, afirma, né? ele demonstrou na campanha, eu não entendo de economia, mas vou colocar alguém que entende, entendeu? Eu não entendo muito de saúde, mas vou colocar alguém que entende. Então, eu acho que ele foi sincero nisso. E quem votou nele, votou sabendo disso. Então, eu acho que agora eu não vou querer que ele vire o maior estadista do Brasil, sendo que ele já deixou bem claro isso. Só que o que eu vejo é, por exemplo, como ele não entendia economia, na minha opinião, eu aceito qualquer argumento contra, mas para mim, Paulo Guedes, até agora, é o melhor ministro da educação que eu já presenciei no Brasil. Entendeu? Em vez do governo Bolsonaro. Mas eu vejo muitas notícias dizendo assim, o governo vai bem, apesar do presidente. Paulo Guedes é bom, apesar do presidente. Sei lá, Sérgio Moro é um excelente ministro da segurança, da segurança pública e da justiça, apesar do presidente. Mas quem escalou foi o presidente, tá entendendo? Eu acho que é um conjunto, é que nem um time de futebol. Os jogadores são fantásticos, mas se não tiver o técnico, e aí? Entendeu? Aí a gente tem que ver isso. Entendo que Bolsonaro não é o melhor estadista do mundo, e nem vai ser. Mas ele foi o que a gente tinha para hoje, para poder votar nele, para acabar com essa hegemonia de esquerda. Não tinha outro. Então, como ele ganhou, é como eu digo, é tipo uma gangorra. O peso estava todinho na esquerda. A direita estava... Aliás, a esquerda estava lá em cima, a direita lá embaixo. Teve que fazer uma força, alguém que viesse quebrando tudo para poder tentar equilibrar o jogo e, a partir daí, a democracia ser... tipo, a troca de poderes, esquerda e direita, que para mim é assim, eu não quero que acabe, eu sou mais alinhado com a direita, mas eu não quero acabar com a esquerda, não. Eu acho que o contraponto, eu acho que a oposição numa democracia é essencial, só que eu quero balanceado, eu não quero uma hegemonia, nem de direita e nem de esquerda, eu não quero que a direita também fique para sempre. Daniel, deixa eu te fazer só uma correção e um acréscimo para a gente continuar. Primeiro é que o ministro Paulo Guedes, ele não é ministro da Educação, né? Acho que tu se confundiu na tua fala, né? Exato, ministro da Economia. Perdão. E outra coisa, eu não acho que a queda, não é, como tu comentou lá, aquela questão do contraponto, aconteceu por conta de Bolsonaro em si. Eu acho que o principal fato da esquerda ela ter descido bastante foi a própria esquerda mesmo. Tu entende a forma com que eles governaram esse ano, os grandes escândalos de corrupção que eles acabaram ficando envolvidos, tu entende? Mas vamos lá continuar a pergunta.